Ser humano, o nome do pensamento é julgar. Vejam o ato de julgar do ser humano. Em minha música, uma das que eu canto no meu segundo CD, que é Tarek Mariola, nela eu coloquei, ao invés de mestre Osvaldo, que foi um artista que com sua arte, que com sua arte ele assim trazia o sustento da sua família através das esculturas da madeira, no caso. É o mestre Osvaldo. E mestre Mendes foi um capoeirista que apareceu do nada, caiu de paraquedas no Rio de Janeiro, num lugar chamado Palha Seca. E lá ele foi para o Rio de Janeiro para viver com sua irmã. Infelizmente não deu certo e foi expulso de casa. E lá ele foi buscar um abrigo, encontrou pessoas que estenderam a mão e ele assim conseguiu constituir a sua localidade lá em Palha Seca. Um amigo chamado Fernando cedeu a casa para que assim ele ficasse. E ele, com sua humildade, trabalhando de servente de pedreiro, limpando fossa, fazendo tudo, cavando vala, tudo necessário ele fazia. Trabalhador, um ser humano incrível. Começou a recolher crianças que estavam entregues às drogas ou caminhando para o mesmo e trazer para morar consigo. Assim foram 1, 2, 5, 10, 17. Aí pessoas começaram a olhar torto para o mesmo. E falaram para Fernando, você deixa a casa pro cara morar, o cara tá recolhendo pessoas enfiando de casa, cara. Não vai dar certo isso. Fernando veio falar comigo e eu assim falei para ele. Falei, Fernando, observa qual o caminho que o cara tá tomando. O cara tá tirando crianças que estavam propensas ao tráfico, às drogas, a serem futuros batedores de carteira. Vamos observar. E assim Fernando, que tinha um coração sem tamanho, me ouviu e fez. Deixou ele à vontade. Assim ele começou a confeccionar berimbais. Berimbau, que é aquele instrumento que inclusive um artista nacional fez com que se tornasse não só um instrumento de capoeira, mas um instrumento musical que estourou por volta dos anos de 99 para 2000. E assim ele começou a produzir esses instrumentos para vender em lojas artesanais, em casas espíritas. E logo depois começou a ser convocado por pessoas que ensinavam capoeira a produzir para eles. E ele começou a sustentar essas crianças daí. E dar aula de capoeira para essas crianças, que serviu de disciplina para os mesmos. Quando ele estava com suas 40 crianças, mais ou menos, para 50, o Ministério da Criança e do Adolescente começou a enxergar, mas não com bons olhos. Porque quando as crianças estavam na rua propensas a ser bandidos, o Ministério da Criança e do Adolescente não olhava, não. Quando ele recolheu e dentro de uma casa colocou 50 crianças, 40, e essas crianças faziam capoeira, estudavam, ele mantinha materiais escolares dessas crianças, aí foi olhado torto. E o mesmo, se não tivesse amigos que tivessem abraçado a causa, tinha sido inclusive até preso. Observem
como os ministérios do nosso país enxergam. E parem para observar. Esse mesmo, graças a Deus, ganhou o direito, manteve, se tornou ONG, conseguiu comprar a casa de Fernando e transformar em um grande galpão com alojamentos para as crianças de rua ficarem, terem alimentação e praticarem a capoeira não como uma luta, sim como uma dança e como um elo de socialização. E de lá foram formados grandes homens, como o mestre Chão, como o Xamã, como o Nego Pezão, grandes capoeiristas que foram formados de lá e que das ruas saíram e se tornaram homens. Esse é Mestre Mendes, que ainda eu, Moacir Alves, hei de criar uma música em sua homenagem, porque quem traz história, forma história, luta contra a história, merece ter sua história contada. Um abraço especial a vocês. Essa aí é a história de Mestre Mendes. Um abraço.